projeto sustentabilidático, que também tem uma fama boa na Unifesp. Vai ser apresentado. Passa lá. Bom, gente, acho que pelo vídeo assim já deu para ter uma ideia mais ou menos de o que é o projeto e como ele funciona. Acho que eu vou apresentar mais algumas informações assim só para ter uma visão geral do projeto. Acho que diferente das duas iniciativas anteriores, a gente não é vinculado a um projeto, a um programa de extensão. Ele é um programa específico da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né, a Bolsa de Iniciação à Gestão, em que todos os projetos de iniciação à gestão da Unifesp, todos os campos têm seus projetos, mas a ideia, assim, o objetivo desses projetos, na verdade, é que eles sejam projetos que contribuam para a permanência dos estudantes nos seus respectivos campi. Esse seria, digamos, a missão do projeto de maneira geral. Entretanto, acho que conforme a gente for conversando, vai ver que várias atividades aí conversam com naturezas de pesquisa, extensão e de ensino, que está até um pouco mais fácil de visualizar. Esse título aqui, na verdade, é um pouco numa lógica de mostrar como, às vezes, alguns recursos eles podem se multiplicar. E a gente está num contexto, todo mundo tranquilamente sabe, de falta e escassez de recursos. Então, a lógica é de mostrar, às vezes, como, na verdade, algumas bolsas, o quanto de impacto elas geram nesse sentido, né? E o PNAES, acho que para quem não conhece, na verdade, ele é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Ele é regulamentado através de um decreto federal, então não é algo da Unifesp, e a Unifesp, dentro dessas verbas que são voltadas para uma questão de assistência estudantil, desenvolveu o programa de iniciação à gestão. Então é algo regulamentado, a gente acaba, as bolsas na prática, elas têm que ser destinadas aos estudantes que têm o perfil de assistência estudantil. Entretanto, o projeto ele é pensado de uma maneira universal. Bom, isso aqui era uma apresentação que, na verdade, a ideia era meio que a gente avaliar o impacto dessas bolsas, como eu falei, em relação ao PNAES, através do projeto sustentabilidático. Bom, isso aqui é o que eu já tinha explicado anteriormente, mas, na verdade, é contando um pouco do que é o BIG. Às vezes a gente gosta de reforçar, porque, apesar de ser um programa institucional, a gente percebe no próprio campus Osasco que não é todo mundo que tem compreensão
mantendo uma lógica de que haverão bolsas ainda para o programa o ano que vem, há uma versão do programa em que qualquer servidor da Unifesp, seja técnico ou professor, pode submeter para concorrer a essas bolsas. Óbvio que a lógica é que isso trabalhe e atue na permanência dos estudantes, mas ele é um programa relativamente até que desconhecido do ponto de vista da Unifesp. E esse programa, no nosso caso, o nosso projeto de sustentabilidade, que ele está ancorado no NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante, que eu também não sei o quanto ele é tão conhecido em termos de Unifesp, nos respectivos campos. Eu estou falando muito da realidade de Osasco, que apesar da gente ser uma unidade do ponto de vista físico bem pequena, não é todo mundo que conhece o próprio Núcleo de Apoio ao Estudante. Estou falando entre colegas servidores, professores e os próprios estudantes. A gente é vinculado à PRAE, do ponto de vista estratégico, e do ponto de vista organizacional, vinculados aos campos, conforme os departamentos. O sustentabilidático, acho que como o vídeo já explicou bem melhor do que eu poderia até dizer, ele nasce de uma ideia, na verdade, de como que a gente poderia ajudar os estudantes, aqueles que não tinham dinheiro para arcar com seus próprios materiais. Lá a gente tem alguns cursos que exigem dos estudantes muita leitura. Isso, consequentemente, gera muitos textos. Isso, consequentemente, deveria gerar muitas leituras e muitos estudos. Isso não necessariamente acontece, mas gera um volume muito grande. E a gente, dentro da lógica do NAI, seria assim, como é que a gente pode ajudar os estudantes que não têm condições de arcar com os seus textos? Visto que a gente também não tinha verba para fazer isso. E aí, trabalhando dentro da lógica e da economia solidária, isso foi uma possibilidade que foi crescendo. Então, assim, ele não nasce necessariamente como um projeto de sustentabilidade. Na verdade, a sustentabilidade ela vem para resolver o nosso problema econômico e da área social. Que eu acho que isso aqui talvez é o mais interessante de pensar os projetos através de várias possibilidades, assim. Mas ele é um projeto que nasce pensando mesmo numa questão econômica dos estudantes. Bom, esse aqui é o logo produzido pelos próprios estudantes. Aqui uma imagem, não sei se está todo mundo conseguindo ver, mas basicamente é onde eles organizam os textos, conforme eles explicaram, recebem as doações, organizam os textos seguindo padrões da BNT, como se fosse numa biblioteca, e eles disponibilizam um banco de dados desses textos, que é uma planilha online, em que os outros estudantes podem consultar os textos que têm para ser retirados de forma gratuita. E eles já preenchem uma planilha para que os estudantes possam já organizar esses textos, separar em pequenos kits. Isso faz com que todo mundo ganhe tempo. É quase como se fosse um delivery. Eles só não estão indo entregar ainda na sala de aula dos estudantes. Mas uma vez que eles preenchem as planilhas, etc., e acessam os materiais, eles só vão lá e retiram esses textos. Bom, isso daqui é os mecanismos mais operacionais, é a planilha com a base de dados, um exemplo, e ali é onde eles conseguem, através de um QR Code, acessar tanto o formulário para solicitar os textos, quanto esse banco de dados com as planilhas. E tudo isso foi montado pelos próprios estudantes, isso não foi bem a gente. Então, o interessante é que eles já pensaram numa lógica de linguagem que atende à lógica de linguagem deles. Que provavelmente daqui 2 anos, 3 anos já vai ser uma outra lógica de linguagem e a gente vai ter que rever tudo isso. E aí aqui acho que um pouco dos resultados que talvez seja o mais interessante. Esse daqui ainda são dados do ano passado, a gente não atualizou os desse ano e na verdade vão até mais ou menos setembro do ano passado, mas assim, o projeto ele tinha em 2016 2 bolsistas, 2017, 2018 e esse ano também, são 3 bolsistas, mas a gente também começou a receber voluntários, porque muitos estudantes se identificaram com a temática e começaram a participar com a gente como voluntários. E desde o ano retrasado, entrou uma nova categoria aí, que a gente está chamando de colaboradores, às vezes eles brincam para terceirizados e outros eufemismos, mas basicamente o que são? São estudantes que participam pontualmente de algumas ações do projeto, coisa de 1 mês ou 2 meses, que no grosso, no geral,
é organizar o volume de textos. Como a doação tem um volume muito grande, organizar tudo isso para disponibilizar exige uma certa mão de obra. E a maioria desses colaboradores acaba ajudando nisso. Então, eles participam do projeto, isso gera um certificado que eles conseguem usar como atividades complementares. E aí tem alguns outros colaboradores que acabam ajudando com outras atividades, pensando mais em marketing, redes sociais, etc., que é uma coisa que nós, pelo menos de outras gerações, temos um pouquinho mais de dificuldade. Abaixo são os estudantes que a gente conseguiu atender. Então, em 2016 foram 42 estudantes que usaram o projeto, 2017, 79, e 2018 até agosto, 109. Esses dados atualizados, eles já superam os 150 estudantes. Na linha de baixo são os estudantes que são assistidos, ou seja, aqueles que em tese eram nosso público-alvo inicial quando foi pensado o projeto, aqueles que não têm os seus recursos financeiros para adquirir. A gente teve só 3 em 2016, 12 em 2017, aqui está 5 em 2018, mas porque são dados de abril. Depois, se a gente for ver, eles também superaram os de 2017. Aí a gente pode até achar que 5, 12 é pouco, mas para o universo de estudantes assistidos de Osasco, nosso universo em Osasco, fica variando aí entre 60 e 100 ao longo do ano. Às vezes aumenta um pouco as bolsas, às vezes diminui. Então a gente consegue ali atender cerca de 10, 15, 20% dos estudantes assistidos. Considerando que parte desses estudantes assistidos estão em cursos como ciências atuariais e ciências contábeis, que usam poucos textos, já diferente de RI e economia, relações internacionais, para a gente isso é um número muito satisfatório. Às vezes a gente olha 12, 15, parece pouco, mas para a realidade do nosso campus é um número muito grande. Na linha de baixo tem os textos entregues. Então, assim, em 2016 foram 134 textos. 2017 já foram 943 e até a metade do ano passado já foram 1.000. Então, assim, até a metade do ano a gente já tinha superado o que a gente entregou de textos em 2017. As linhas de baixo já são mais ou menos umas contas por média. A gente verificou que, na média, os nossos textos ali têm em torno de 30 páginas, então a gente transformou isso em folhas, não foi contada folha por folha. Então, basicamente, até a metade do ano passado, a gente já tinha reutilizado 35 mil folhas de sulfite. Isso do ponto de vista econômico, considerando o valor da Xerox do campus, né, que eram 20 centavos, agora já está um pouquinho mais caro, mas com os valores que a gente tem aí, chegou a um valor de 7 mil reais com os dados do meio do ano passado, mas na verdade a gente passou de 10 mil reais em termos de economia. E aí a gente tentou fazer umas proporções também, pensando no projeto, o quanto isso significaria de árvores ou economia de água. E com esses dados que a gente teve, a gente chegou a uma conta que essas 35 mil folhas equivaleriam aproximadamente 3,5 árvores e 350 mil litros de água, o que, para o universo do nosso campus, a gente também pode considerar que é uma baita de uma economia. E o que a gente está chamando de investimento, na verdade, é o valor que durou as bolsas desses estudantes que são bolsistas ao longo desses anos. São bolsas de R$400, seguindo a lógica dos outros programas, e que se estenderam por 10 meses em cada um dos anos. Então, só para ter uma ideia geral. Então, nesse período, a gente teve 42 estudantes que participaram aí como bolsistas e voluntários, mais de 230 estudantes beneficiados com as doações, 10% deles são atendidos pelo PNAES, ou seja, estão dentro do nosso escopo da assistência estudantil. Foram doadas mais de 70 mil folhas, na verdade, com os dados do ano passado, já passam de 100 mil, uma economia de aproximadamente 14 mil reais, equivalente a 7 árvores e 700 mil litros. Eu acho que um outro indicador que a gente pode dizer de um possível sucesso do projeto é o fato da gestora da Xerox do campus já ter ido procurar a direção administrativa incomodada com o impacto disso. Na verdade, a gente acha que o impacto maior no caso da Xerox é muito hoje por a gente estar usando meios digitais em termos de acessar artigos e outros materiais. Mas ela disse que pretende sair do campus porque não está dando mais lucro para ela e falou, porque eu fiquei sabendo que tem um projeto que fica dando Xerox em vez de eu vender a minha. Então, tipo, vocês que querem... Então, para a gente, isso é um indicador de que está indo bem. Para ela, é óbvio que não. Bom, a gente chegou à conclusão, pensando nos objetivos do PNAES, ou que é
é uma política pública nacional, aonde a gente está ancorado nesse projeto, que ele cumpre com os resultados, porque, de alguma maneira, ele contribui com a permanência desses estudantes, tanto os que estão acessando os textos e podendo ter acesso a esses conteúdos e se preparar para as provas, quanto para aqueles que estão integrados no projeto, inclusive aqueles que são os bolsistas e recebem, de fato, as bolsas. Mas aí, agora eu vou me apresentar, eu sou o Carlos e eu sou pedagogo do Núcleo de Apoio Estudante, que tem um outro resultado que veio além, que para mim é o mais interessante de tudo isso, que a gente tentou verificar o desempenho desses estudantes envolvidos com o projeto, tanto os bolsistas quanto os voluntários. Em tese, eles têm uma carga horária de 12 horas semanais, como a maioria dos nossos programas aqui na Unifesp. E aí, às vezes, a gente tem a sensação de que você se dedicar a um projeto, isso mais horas a uma coisa, subtrairia horas de outra coisa. No caso, os estudos. E aí eu fui tentar saber se o que eu estava fazendo lá com eles, em termos de projeto, eu estava, na verdade, retirando o tempo de estudos deles. Em termos de tempo, possivelmente sim, a gente estava retirando. Esse daqui é um panorama geral de todos os bolsistas, e aí aqui a gente tem alguns bolsistas e voluntários do nosso outro programa lá do NAI, que é a Liga de Apoio ao Estudante, que pensa algumas questões mais acadêmicas, em termos de oficinas, etc. Então aqui, na verdade, tem o CR médio aí dos estudantes dos dois projetos, tanto os voluntários quanto os bolsistas. E aí o que a gente percebeu? Que 79% desses 19 estudantes, 15 deles, mantiveram ou melhoraram o CR enquanto eles participaram do programa. Só 2 baixaram o CR, e esses 2 que baixaram o CR eram CRs que eram 9,1, baixaram para 9, 8,9, nenhum deles baixou para menos de 6. A gente teve 2 estudantes que vieram de transferência, então a gente não tinha os dados anteriores, e o que a gente percebeu? Que alguns estudantes nossos deixaram o projeto em determinado momento porque conseguiram um estágio. E a gente percebeu que esses que conseguiram estágio, 5 de 6, ou seja, 83%, esses sim tiveram uma baixa no seu CR, e uma baixa bem considerável, que é um problema lá do campus Osasco, do ponto de vista do estágio. A gente tem percebido que os estágios têm tido péssima contribuição em termos do desempenho acadêmico dos estudantes. Aquela ideia de que o estágio seria uma formação complementar não está correspondendo. Mas os dados do nosso projeto mostram que os projetos institucionais de fato contribuem. Então, apesar de eles terem 12 horas a menos para estudar por conta de terem várias atividades, e como tem algumas atividades, digamos, relativamente mecânicas, não são tão reflexivas, etc., é um tempo a menos para estudar. Mas a gente percebeu que isso contribui para com que eles se sintam pertencentes da universidade. E acho que é essa sensação de pertencimento que tem ali uma contribuição direta com a questão do CR ou não, e não de fato 2, 4, 10 ou 20 horas a mais ou a menos. E aqui trouxe só 3 relatos, que acho que é só para contextualizar, que são dos estudantes que passaram, esses não são dos atuais, aqui a gente tem 2 das meninas atuais do programa, que acho que na hora que a gente for conversar, vai ser até mais legal elas participarem, mas aqui de uma das participantes era: minha experiência no projeto foi muito positiva. Acredito que a partir do momento que passei a participar do projeto, fiquei mais motivada dentro do ambiente universitário, pois se trata de algo que ultrapassa os estudos, diferenciando a universidade do colégio, por exemplo. E é uma atividade prática que proporciona experiências que não ocorrem na sala de aula, como maior contato com alunos de outros cursos, participação em congressos, maior aproximação e conhecimento de outras áreas da universidade, no caso, o núcleo de apoio ao estudante. Acho que tem mais. Não tem, acho que eu tirei agora. Bom, o que a gente percebeu? Que além dos benefícios ambientais e sociais e econômicos daquele primeiro conjunto de resultados, a gente conseguiu perceber que o projeto também permite com que os estudantes se sintam pertencentes da universidade. E, de alguma maneira, isso também traz resultados positivos do ponto do desempenho acadêmico deles, num sentido mais pedagógico. Acho que é isso. Aqui somos a equipe, na verdade, a Emília que coordena o projeto do sustentabilidade, mas
como eu tenho mais facilidade para ser orador, aí quando a gente tem algumas coisas, eu combino de vir e apresentar, mas aí está toda a equipe, a gente participa todo mundo em conjunto de ambos os projetos, e a próxima é a equipe atual dos membros, dos estudantes que participam do projeto. E aí dá para ver que a gente tem de cursos diferentes e ao longo dos anos vai mudando. A gente tem administração também que às vezes participa, às vezes não, essas coisas vão mudando. E a gente esse ano fez questão de ter 2 estudantes aí de ciências atuariais, que são textos que praticamente não utilizam textos, mas a gente não tinha essa certeza e a gente está percebendo que está começando a ter uso de estudantes de ciências atuariais no projeto. Pouco comparado com o RI pela natureza do curso, mas porque talvez a gente não conseguia se aproximar, porque a gente tem perfis diferentes de estudantes. E às vezes você ter alguém com que você se identifique também pode ser um facilitador aí do ponto de vista da comunicação. Acho que é isso.